E agora, para terminar, eu queria contar uma historinha a vocês. Havia uma pessoa que morava dentro de um quarto de espelhos. E nesse quarto de espelhos, o quarto era inteirinho forrado de espelhos. O teto era forrado de espelhos. O chão era forrado de espelhos. E dentro desse quarto de espelhos, essa pessoa só se enxergava. E ela olhava de frente, se via de frente, de lado se via de lado, de costas se via de costas, e na verdade ela só pensava em si própria. Ela via as suas desgraças, as suas mazelas, os seus problemas, as suas dificuldades, e conforme ela ia para um canto da sala, desse quarto de espelhos, por uma questão prismática, ela se via milhares de vezes, mas só ela própria. E ela se via milhares de vezes com seus problemas, suas infelicidades, suas desgraças, etc. E essa pessoa vivia pensando em si própria, fechada num quarto de espelhos. Até que um dia, uma dessas vicissitudes da vida, uma dessas coisas que acontecem sem que nós planejemos, fez com que um desses espelhos fosse quebrado. E no lugar desse espelho foi colocada uma janela. E ele ficou atônito, boquiaberto, ao ver que fora do quarto de espelhos dele existia gente. Gente que sorria, gente que sofria, gente que amava, gente que chorava, gente que na verdade era mais rico que ele, gente que era mais pobre que ele, gente que era mais famoso que ele, gente que era menos famoso que ele, gente que tinha mais saúde que ele, gente que tinha menos saúde que ele. E ele ficou atônito, fora do seu quarto de espelhos, olhando ali para fora, até que uma outra vicissitude, uma outra coisa dessas que nós não planejamos, fez com que do outro lado do quarto um outro espelho se quebrasse. E ali foi aberta uma outra janela. E ele viu, novamente assim, um pouco dilacerado por dentro, que do outro lado do quarto também existia gente, gente que chorava, gente que sofria, gente que sorria, gente que amava, gente que era mais rica que ele, gente que era mais pobre que ele, gente que na verdade era mais saudável que ele, gente que era mais doente que ele, gente que na verdade era mais rica que ele, gente que era mais pobre que ele, pessoas perfeitas e pessoas não perfeitas. E ele ficou novamente atônito. E aí ele aprendeu a trocar espelhos por janela. E ele começou a ver que também na frente do quarto dele existia gente. Gente que sorria, gente que sofria, gente que chorava, gente que amava. E ele foi conhecendo as pessoas. E ele foi trocando espelhos por janelas. E essa história nos diz que essa pessoa encontrou o sucesso e se encontrou no dia em que trocou o último espelho pela última janela. E aí não se viu mais. E aí não se encontrou mais nas suas mazelas, só viu o outro, só viu a comunidade, só viu o servir, só viu o sair de si e doar-se às ações, às coisas que faz, às causas comprometidas. E aí a pessoa atingiu essa felicidade. E aí a pessoa perdeu o medo de vencer. Porque o medo de vencer, minha gente, está muito em olhar para nós próprios. Está muito em a gente olhar no espelho. Está muito em a gente ficar olhando para dentro da gente mesmo e discutindo diuturnamente as nossas mazelas. É preciso que nós nos esqueçamos. É preciso que nós nos esqueçamos em direção ao outro. É preciso que a gente se esqueça em direção à comunidade. Eu queria dizer a vocês, vamos fazer um esforço de substituir os espelhos pelas janelas. E vamos ver que nós vamos perder o medo de vencer na substituição do último espelho pela última janela.